nessa quarta-feira com mais da metade da frota de 3 mil ônibus nas garagens. Motoristas e cobradores rejeitaram uma oferta das empresas de 7,5% de reajuste salarial e entraram em greve reivindicando 30%. A paralisação atinge cerca de 2 milhões de passageiros em Recife e municípios vizinhos. Boa notícia essa da licença maternidade para pais que adotam sozinhos, pais, homens ou mulheres que adotam sozinhos crianças. Sem dúvida nenhuma, Márcia. Esse é um... Independente da idade da criança, isso é legal também. Mas esse tipo de incentivo, ele é muito bem-vindo, né? Porque você tem... O processo de adoção no Brasil, ele é muito bom, ele é muito criterioso, etc. Mas ele é muito demorado. Ele é muito demorado, e ele gera agilizar esse processo. Agora, cada vez mais você tem famílias que têm problema para ter filhos, etc. Seja pela vida urbana, porque atrasam o período de buscar ter filha, de maternidade, etc. E, ao mesmo tempo, você tem uma demanda enorme de crianças que estão aí. Então, qualquer incentivo nesse sentido vai muito bem. Agora, o processo, vamos dizer, a demora, ele tem um elemento de, quase tudo no Brasil, de ser excessivamente demorado. Agora, ele é muito cuidadoso em todos os sentidos. Ele preserva até demais garante, uma segurança tenta garantir criança. muito o direito da segurança. Então, tem um lado positivo nesse atraso. Agora, esse tipo de incentivo, de alguma maneira, compensa os pais que estão buscando essa solução. Crise internacional forçou o Brasil e a Argentina a acabar com barreiras comerciais. O governo de Cristina Kirchner liberou a entrada de suínos, frangos industrializados e outros produtos brasileiros. Em contrapartida, o Brasil reduziu as barreiras para o recebimento de carros, alimentos e vinhos. O relaxamento desses entraves foi adotado depois que o comércio bilateral caiu 32%. A queda na taxa fez com que a Argentina perdesse o terceiro lugar para a Alemanha, no ranking de fornecedores ao Brasil. Ainda na Argentina, um dia depois de lançar a própria boneca, Cristina Kirchner entregou pessoalmente os novos documentos de identidade às primeiras transexuais que mudaram legalmente de sexo no país. A presidente também entregou certidões de nascimentos para filhos de mães lésbicas. O México anunciou recontagem de mais da metade dos votos 3 dias depois das eleições presidenciais que deram vitória a Enrique Peña Nieto, do Partido Revolucionário Institucional. A medida atende a pedido do candidato derrotado Andrés Manuel López Obrador, que contestou o resultado por suspeita de fraude. O Peru decretou estado de emergência depois da morte de 3 pessoas na região de Cajamarca, no norte do país. 21 ficaram feridas. A população entrou em confronto com a polícia durante um protesto contra a construção de uma mineradora de ouro dos Estados Unidos. O exército foi enviado para a região. O governo do Paraguai expulsou hoje o embaixador venezuelano do país sob a alegação de interferência na política interna. O diplomata Nicolás Maduro foi flagrado em vídeo se encontrando com altos militares paraguaios pouco antes da destituição do presidente Fernando Lugo. Ele foi acusado de tramar um golpe de Estado para que os militares tomassem o poder e evitassem a queda do ex-bispo. É uma acusação bem séria do governo paraguaio. Agora, quais são os reflexos dessa expulsão, enfim, dessa acusação? Agora, mas, infelizmente, essa questão do Paraguai está caminhando para reacender uma discórdia na região de uma dimensão que nós não tínhamos há muito tempo, tá certo? É um processo. A meu juízo, eu não estou junto à maioria dos analistas. Os analistas estão tendo uma visão diferente, mas, a meu juízo, a posição dos vizinhos do Paraguai, incluindo o Brasil, foi, desde o começo, absolutamente equivocada. Equivocada do ponto de vista... Houve uma intromissão, você acha? Teve uma avaliação, do meu modo de ver, equivocada sobre o que ocorreu no Paraguai. No Paraguai, você teve um processo que foi legal de retirada. É um estatuto chamado juízo político que existe na Constituição paraguaia e que ele existe por uma razão. Desde a Constituição paraguaia, pós-ditadura, foi deliberadamente criado um mecanismo para enfraquecer o poder executivo, exatamente pelo trauma dos 35 anos de ditadura. Esse mecanismo, ele chama-se juízo político. É uma coisa que é estranha ao processo presidencialista, ao sistema presidencialista. Porque, no fundo, no sistema presidencialista, a legitimidade vem tudo da eleição e não necessariamente do Congresso. Agora, nesse redesenho do equilíbrio entre os poderes, foi criado esse instituto. Complicado.
sem dúvida nenhuma. O procedimento com relação a ele muito pouco detalhado, o que gerou margem, vamos dizer, é um processo muito rápido. Que afastou o Paraguai do Mercosul. Que afastou, enfim, que afastou o Lugo no primeiro momento. E não houve o reconhecimento. Não, então, e também não houve o reconhecimento do novo governo. Exato. Então, dado isso, da postura dos países vizinhos. Exatamente. Dado a interpretação, no meu modo de ver, equivocada, inclusive do Brasil, mas puxado muito por alguns países muito mais, vamos dizer, fortes na vocalização disso aí, de que aquilo tinha sido um golpe de Estado, alguma coisa semelhante. Não foi, no meu modo de ver, não foi. Não caracterizou com nenhum tipo de ruptura institucional. E aí houve um golpe de Estado por parte do político o que acontece? venezuelano? Se não foi uma ruptura institucional, não existe nenhum tratado no Mercosul, no Unasur, que permite os países a reprimir de alguma maneira o Paraguai. Não existe esse estatuto, porque ele é muito claro que é ruptura institucional. Não ocorreu. E aí acontece essa sequência de erros. Então, o que acontece o isolamento agora? do Paraguai, a aprovação da Venezuela e esse Qual é o reflexo dessa decisão agora, qual é a resposta do Paraguai? O Paraguai começou a montar, também tem um problema do lado do Paraguai, essa filmagem não mostra, não comprova que o Maduro, o chanceler venezuelano, estava tramando ou não. É suspeito? Mas ele levantou a voz para, de alguma maneira, contrapor o que tinha ocorrido antes. É uma sucessão de erros que, infelizmente, está levando a América Latina a uma divisão que a gente não tinha há 20 anos. Agora, aqui eu sou obrigada a discordar com a primeira parte do que o Cenis falou em relação bom, sim, de fato, foi um processo constitucional, mas onde não houve um direito de defesa. Isso que foi questionado, quer dizer, o Lugo foi acusado de mau governo. Primeiro, quem é que vai definir o que é mau governo? Se for ali, todos aqueles deputados também podem ser acusados de mau governo, né? Má gestão. E o processo foi realizado extremamente rápido, sem direito de defesa, tá? Então, para mim, isso é algo muito complicado, uma interpretação muito restrita. Mas para você, que é uma brasileira, não tem nada a ver com o processo paraguai. Isso é uma decisão soberana do Paraguai. Ninguém lá dentro, organizadamente, de fato, o próprio Lugo não questionou, ele aceitou. Isso não significa que a gente não deva criticar o processo. Que é o que aconteceu, de forma Mas foi mais do que crítica, Muitas vezes leis levam absurdos, nem sempre a lei está certa. Eles isolaram o Paraguai dos gente, dois... nós precisamos seguir. Mas só para concluir, dos dois principais fóruns de acomodação política da América Latina. Isso é muito grave. Agora, eles fizeram sem o critério. É nesse sentido que eu acho que foi um erro histórico e estratégico que o Brasil, infelizmente, acompanhou. Então, nessa segunda parte é que eu vou dizer que, de fato, aqui há um processo que também foi mal pensado, foi mal conduzido por parte do conjunto, né, dos países do Mercosul. Concordo. Veja a seguir, físicos suíços anunciam descoberta da provável partícula de Deus que pode explicar a origem do universo.